Hello, my friend. How are you? I am very well today. Seja bem-vindo à nossa aula, vai ser um pouco mais rápida hoje. Vou dar uma diquinha de gramática, um ponto bem específico em relação aos artigos indefinidos em inglês, que são o a, essa palavrinha aqui é só letra A, que a gente pronuncia a. Às vezes a gente pronuncia a, pode ser também, mas geralmente a e o an. São os artigos indefinidos, e uma, né? No português, a gente usa eles no inglês sempre no singular, quando é uma coisa só, por exemplo, um livro, a book. Mas, né, acho que você já até estudou isso na escola. O nosso ensino na escola pública, principalmente, é muito ruim de idiomas, mas essa é uma coisa que a gente aprende lá no início. Você já sabe, acredito que você deve lembrar. A gente vai fazer um geralzão aqui bem rápido do que são e quando usar, né, antes de vogal, antes de consoante, que é a regra geral. Mas infelizmente essa regra geral ela não é perfeita. Ela parece muito bonita, fácil de memorizar e vai funcionar em 90, 95% das vezes, mas tem um detalhe bem interessante da língua inglesa aqui, que às vezes uma vogal não faz som de vogal e às vezes a consoante também não faz som de consoante. Geralmente sim, mas às vezes ela não faz o som da letra exatamente, e é aí que vai ser o pulo do gato, que eu vou dar uma dica hoje para você, que muitos cursos de idioma, a maioria eu acredito, às vezes até ignora isso, não fala dessa questão, porque a regra geral ela funciona muito bem, ela não é perfeita, mas ela vai te quebrar o galho na maioria das vezes. Então eu acredito que você ou nunca tenha estudado isso, não sabe, nunca ouviu falar, ou se já sabe, foi muito por cima, assim, estudou meio por cima, e a gente vai ver bem a fundo para aí dar uma lapidada no seu inglês. Beleza? Então vamos começar aqui no material. Uma definição rapidinha do que eles são. Sempre comigo aqui. Os artigos indefinidos, repeat, indefinite articles. Em inglês são o a e o an. E eles acompanham somente um substantivo singular. É só o um ou uma, nunca uns e umas, como no português tem aí no singular e plural. No inglês, no plural, a gente não utiliza, somente no singular. A gente vai ver melhor depois. Esses artigos equivalem ao um ou uma da língua portuguesa. Então vamos ver o exemplo. Repeat. I have a brother. Um irmão. Esse a significa um. Ou uma, como é o exemplo seguinte. Repeat. You are a good sister. It is an interesting movie. Repeat. There is an orange on the table. Então tá, né? Quando a palavra seguinte começar com uma consoante, por exemplo, brother, começa com consoante B, a gente usa o a brother. Aqui a palavra seguinte começa com G, que é uma consoante, a good sister. E quando a palavra seguinte começar com uma vogal, as vogais em inglês são as mesmas do português, né? O A, E, I, O, U. Quando a palavra seguinte começar com uma vogal, a gente usa o an. An interesting movie. An orange. Aqui também começa com a vogal O, então por isso a gente usa o an. Essa regra ela funciona para não ter um choque vocálico aqui, de dois sons de vogal. Por exemplo, a orange. A gente não diz a porque fica meio travadinho ali, a orange. E a gente usa o N então para dar essa linkada, an orange. Para isso que serve, por isso que a gente acrescenta esse N aqui, somente por uma questão de pronúncia, né? A gente usa o N nesse caso para dar essa linkada e ficar mais fluente, ficar mais fácil de dizer, inclusive, né? Por exemplo, an interesting. Você deve praticar esse link aí, né? E não dizer separado an interesting. An interesting. An interesting. Aqui também, né? Não fala separado, né? A gente fala para falar fluente, para falar bem. Você vai linkando as palavras. Esse é um caso que você sempre vai linkar, né? Não, an orange. Repeat. An orange.
An orange. Essa é a regra geral, então, que vai te quebrar o galho quase sempre. Mas atenção, nunca utilize os pronomes indefinidos com substantivos no plural, né, que eu comentei antes, é sempre um só. Então, se for no plural, por exemplo, irmãs, aqui o exemplo é você tem irmãs, vai ser You have sisters. Elas são laranjas. They are oranges. Só corta, né? Não usa o artigo. Deixa sem nada. Você até pode usar o numeral, por exemplo, duas irmãs. You have two sisters. You have three sisters. Você pode usar o numeral aqui, mas se você só usar o substantivo no plural, vai diretão, não usa nada. You have sisters. They are oranges. Ok? Então são os artigos indefinidos um ou uma, sempre no singular. E a regra geral, vamos repassar novamente aqui rapidinho. O artigo indefinido a é utilizado antes de palavras que iniciem com uma consoante. Mais dois exemplos aqui. Repeat. I don't have a job. I am a teacher. E o artigo indefinido an é utilizado antes de palavras que iniciem com uma vogal. As vogais são a, i, o, u, mas que quando soletradas elas têm um som, pode te confundir aí, não sei se você está lembrado. Então vamos repetir aqui, as vogais em inglês são A, isso, A é A, você lembra o alfabeto, A, B, C, D. A vogal E a gente pronuncia I. A vogal I no português a gente pronuncia I. E aqui vem bastante confusão quando você está soletrando seu nome aí, né? Por exemplo, o E a gente pronuncia I. O I a gente pronuncia I. Aí é bem comum você confundir. Então dá uma treinada se o seu nome tem vogal. Você precisa soletrar, às vezes, seu sobrenome. A vogal aqui em inglês vai te confundir um pouquinho. Então vamos praticar um pouquinho mais. A, E, I, O, U. Again, A, E, I, O, U. Então, as palavras aqui dos próximos dois exemplos começam com vogal, a gente usa o an. For example, repeat. I am an English teacher. That is an apple. Lembra de falar linkado. An apple. E agora o foco da nossa aula são as exceções da regra. Vamos ler aqui a explicação e eu vou complementar aqui, discutir um pouquinho melhor sobre isso. Então, na verdade, o que dita a regra do uso do a ou an não é exatamente com que letra que a palavra seguinte inicia. Né? Se a palavra vai começar com a letra vogal ou uma letra que é consoante. E sim o som que essa letra faz. Na grande maioria dos casos em inglês, uma vogal faz som de vogal e uma consoante faz som de consoante, porém, há algumas exceções. Às vezes, uma vogal, por mais estranho que pareça, faz um som de consoante e vice-versa. A consoante, às vezes, faz som de vogal. É aí que a gente vai ver como funciona nesses casos, ok? Prepare-se, get ready. Primeiro caso, a consoante H, que muitas vezes é muda em inglês. A gente não pronuncia às vezes. Então vamos ver aqui. Normalmente, ela, consoante H, produz um som de consoante, como em repeat, hospital. Tem esse somzinho arranhado no início. Hospital. Então, um hospital é a regra, né? A gente usa o a, pois começa com consoante. A hospital. Repeat. Hungry. Também tem som arranhado, né? No início da palavra, então, normal, é a regra. A hungry boy. Repeat. Hotel.
arranhadinho, né? Hotel. Normal. A hotel. Quero enfatizar aqui porque eu escuto bastante erro na pronúncia dessa palavra aqui. Hotel. A hotel. Contudo, algumas palavras começam com H mudo. E nesse caso, o que conta é o som da vogal que vai vir em seguida. Como, por exemplo, a palavra hour. Nesse caso não tem ali o arranhadinho hour. No. Corta, o H não tem som. Vai ficar hour. E esse A em hour é som de vogal. Então, apesar de começar com a consoante ela é muda e a palavra vai começar com som de vogal. Então, a gente usa a regrinha do an, pois o som é de vogal. An hour. Uma hora em inglês, an hour. Então, sempre que o H não tiver som, o som vai vir da vogal que vem em seguida. Por exemplo, a palavra honesto em inglês, honest. Não faz o arranhadinho ali, honest, nope. Honest. Que é um som de vogal. Então, por isso que mesmo que comece com H, a gente vai dizer, né, por exemplo, uma mulher honesta vai ficar an honest woman. Mais uma vez, an honest woman. Que é o mesmo caso da palavra honra em inglês. Honor. An honor. Ok? Tá sacando? O que importa é o som, não a letra. Isso talvez vai te enganar às vezes, se você seguir sempre pela letra. Então fica sempre ligado no som. Essa regra que eu estou ensinando hoje vai te abrir um pouco a cabeça para a pronúncia, para a mecânica, né, da língua inglesa. Você vai entender, vai se dar conta de várias coisas. Beleza? Então tá, agora a gente vai ver um outro caso, que é a vogal E. Né, a vogal E. Em inglês a gente pronuncia I. Às vezes faz som de consoante. Por mais estranho que isso pareça, a gente vai ver aqui um caso. Em algumas poucas palavras, a vogal E não faz som de vogal. Como, por exemplo, a palavra europeu, ou europeia, em inglês é European. Esse U, que é o primeiro som da palavra, né, não é European, não é o E, o som do E ali, e sim U, European. Não é um som de vogal, esse U é um som de consoante. Então sempre a gente vai ver uns outros casos com esse mesmo som, a palavra começar com esse som, independente da letra, ele é um som de consoante. Então mesmo aqui que a palavra europeu começa com a vogal E, a gente não vai usar o an para dizer, por exemplo, um país europeu, a gente vai usar o a. A European country. Again, a European country. Isso, fazer esse U bem forte, assim, U, European. E a palavra eufemismo em inglês tem esse mesmo U. O som ali no início é euphemism. Euphemism. Então, se você for dizer isso é um eufemismo, né? Um eufemismo, a euphemism. Que vai contra, né, a regra que você aprendeu de que quando você usa, a palavra começa com vogal, você usa an, não nesse caso, porque o U não é um som de vogal. Ok? Você lembra que é um eufemismo? A mesma coisa na nossa língua, as figuras de linguagem, eufemismo, pleonasmo, você com certeza aprendeu isso nas aulas de português. Então, se você não lembra, um eufemismo quando você ameniza uma coisa, né? Usa palavras um pouco mais ternas para dizer uma coisa que é um pouco impactante. Aquele caso quando diz, o fulano partiu dessa para melhor. Ele morreu. E morrer é uma palavra muito forte, né, que nos impacta. Então a gente usa um eufemismo às vezes para dar uma acalmada, uma amaciada aí na situação. That's an euphemism. Outro caso interessante, a vogal O.
Não tem som de vogal nas palavras one. Isso, a palavra tão comum, número 1 em inglês. One. Esse w, que é o som do W, na verdade. What, where, when, where. Não é som de vogal. Então a palavra one começa com um som de consoante. Começa com uma vogal, com a letra vogal, mas o som de consoante. One. Se você quer dizer, por exemplo, um apartamento de um quarto. A one bedroom apartment. A one bedroom apartment. E a palavra once é o mesmo caso, tem som de w, som do W, once. Você conhece a palavra também, uma vez, né? Então, se você quer dizer, por exemplo, aqui, uma oportunidade de uma vez na vida. Você perdeu uma oportunidade que acontece uma vez na vida. Claro que as chances de você dizer uma construção assim são muito pequenas. Talvez você nunca diga isso em inglês. Mas a regra é essa, então se você for usar essa combinação a once, aí começa com a vogal O, mas o som é de consoante. Então, repeat. A once in a lifetime opportunity. Ok? Tá sacando? Tá entendendo? É isso aí. O que importa é o som e não exatamente a letra. Outro caso, esse é um pouco mais comum, que a vogal U, na verdade, ela tem dois sons. Dois sons principais, ela faz dois sons. Um deles, que é o som de vogal, por exemplo, na palavra umbrella, que significa guarda-chuva. Esse A de umbrella é um som de vogal. Então, se você for dizer um guarda-chuva, é a regra. An umbrella. An umbrella. Sempre que a vogal U, né, começar a palavra com U, e ela soar como A, como por exemplo a palavra unusual, que significa incomum, unusual, é o som de vogal. Então, se você vai dizer, por exemplo, um dia incomum, an unusual day. A regra é o A, som de vogal. Por exemplo, a palavra unbelievable, inacreditável. Unbelievable. Esse é um dos sons do U, que é o som de vogal. A, umbrella, unusual, unbelievable. E o segundo som, você vai ver, é diferente. Por exemplo, na palavra universidade, university. Novamente aquele som do U, que a gente viu antes no European, aqui vem de novo, e ele não é um som de vogal. Então a gente vai ver aqui, né? A vogal U, em muitas palavras ela não faz som de vogal, como em, repeat, university. Então, para dizer uma universidade, você não vai usar o an, apesar de começar com a vogal U, você vai usar o a. Repeat, a university. Todas as palavras que estão aqui nessa parte têm o som de U. Repeat, unicorn. A unicorn. Universe. A universe. Ok? E finalmente as siglas em inglês. Quando você lê a sigla letra por letra, você vai observar que muitas consoantes, quando lidas separadamente, quando lidas soletradas, por exemplo, a consoante F, em inglês é F. E E é um som de vogal. F, E. Esse E é um som de vogal. Então, se você vai dizer, por exemplo, aqui no exemplo, um agente do FBI vai começar com F. Você vai usar o
N. Apesar de ser aqui uma consoante, a consoante F, ela faz um som de vogal quando dita separadamente. F. Por isso, a gente vai usar o N. Um agente do FBI em inglês vai ficar an FBI agent. An FBI agent. Entendeu? Então aqui todas as consoantes que eu listei aqui, quando lidas separadamente, elas têm um som de vogal. Por exemplo, a vogal H em inglês é H. H é um som de vogal. Então se aqui você for dizer HR, que significa recursos humanos em inglês, Human Resources. Por exemplo, um gerente de recursos humanos, né, você vai dizer ele é um gerente de recursos humanos, você vai dizer he's an HR manager. Repeat, an HR manager. Seguindo a lógica, a vogal L, a consoante L faz som de vogal L. LCD, uma televisão de LCD. Repeat, an LCD television. An LCD television. Um leitor de MP3, a vogal M, a consoante M tem som de vogal. An MP3 player. An MP3 player. N. Todas elas têm som do E, que é um som de vogal. Então, NGO, que significa organização não governamental, as famosas ONGs, né? Em português é ONG, em inglês é NGO, que significa, repeat, Non-Governmental Organization. Então, você vai dizer que é uma ONG, it's an NGO. Repeat, an NGO. Aqui a próxima é um exemplo bem curioso, eu tive que achar um exemplo para dar para vocês, não é uma coisa que você provavelmente vai dizer alguma vez, que é o REM. R. A consoante R tem A, que é um som de vogal. Então aqui eu não estou falando da banda, acho que você sabe, tem uma banda chamada REM, que tem esse nome justamente por causa do distúrbio de sono. Aqui eu só botei um sono de REM, que é o movimento rápido dos olhos. Em inglês é Rapid Eye Movement, que os especialistas dizem que é quando a gente sonha. É a primeira parte do sono, que ele é mais leve, a gente fica mexendo o olho, e é o REM sleep. Então, repete aqui comigo. An REM sleep. S. É um som de vogal. Então, STD, que significa doença sexualmente transmissível, em inglês é Sexually Transmitted Disease. Repeat, Sexually Transmitted Disease. And STD. E finalmente uma máquina de raio-x, X em inglês é X. An X-ray machine. An X-ray machine. É isso aí. Então, não se preocupe se você cometer esses pequenos vacilos, né, de usar o A quando tem que usar o AN, por causa dessa questão do som de vogal consoante. Esse material aqui para você saber, né, que tem essa diferença, tem a regra geral que vai te quebrar o galho legal. Não se preocupe, não é o fim do mundo se você cometer esse pequeno deslize, né, mas a gente está aqui para ensinar a melhor maneira para você, né, dar uma polida no seu inglês e melhorar sempre. Então fica ciente que tem essas pequenas exceções que não vão ser muito comuns na sua vida, mas quando você escrever ou falar inglês, tente sempre prestar atenção no som. Não é a letra, e sim o som que cada letra faz, né? No início da palavra,
ou né, no meio, no fim da palavra, sempre fica antenado ao som. Esses são, né, os artigos indefinidos em inglês. A, an. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Fica então, estuda bastante, pratica e a gente se vê na próxima. See you next time. Bye bye.